Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pamplona Cast, o podcast da Pamplona Associados. Eu sou o Maurício, um dos associados da Pamplona, e hoje serei mais uma vez o apresentador do nosso podcast. Para quem ainda não sabe, o propósito da Pamplona e do nosso canal é de sempre promover conteúdo de qualidade em gestão estratégica de empresas, projetos, processos, além de governança e alta performance. Peço a você que nos acompanha, muito obrigado por sua audiência primeiramente, mas peço que você que está aí conosco, deixa o like, não custa nada, não dói o dedo, não cai, não machuca, compartilha esse vídeo com os seus amigos, pessoas que possam achar esse conteúdo relevante. Acho que isso vai ser de grande importância para eles e para você. Se não for pedir demais também, como mais uma vez peço, dá uma procurada nas nossas redes, lá na LinkedIn, Instagram, nós estamos lá nas outras redes também, sempre tem coisa boa por lá, sempre tem muito bom conteúdo, acho que você vai gostar. Como está no título, você já deve ter visto o título na thumbnail, hoje a gente vai falar de cultura e propósito e sobre a importância da gente ter uma identidade organizacional bem definida nas nossas empresas, tá? E para falar desse tema, que é um tema filosófico até, a gente diria, vou apresentar os nossos convidados. Ricardo Pamplona está aqui conosco hoje mais uma vez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Mais uma vez também, José Carlos. Boa noite, tudo bom? Obrigado pela presença, pessoal. Isso aí. Hoje o André não está conosco, ele está em missão internacional aí, para fora do país e não vai poder estar conosco, infelizmente. Mas eu acho que estamos bem representados aqui com os outros dois sócios da Pamplona, tá? E para a gente já seguir aqui, porque vocês já conhecem o currículo desses dois feras aqui, não precisa, mas se quiser tem nos primeiros episódios, no episódio 1, no episódio 2 foi falado também. Então, convido a você pegar essa série que a gente está fazendo de podcasts voltados aí à gestão estratégica, a gestão de projeto, estratégica mesmo, né? E hoje a gente está no quarto episódio que vamos falar de cultura e propósito. Para começar, eu gostaria de perguntar já para o Ricardo, para a gente desmistificar, né, o que a identidade organizacional realmente precisa ter para ser forte e como isso reflete na cultura da empresa no dia a dia. Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse novo podcast aqui da Pamplona Associados. Obrigado por estarmos aqui hoje reunidos sobre esse assunto tão importante. Embora seja filosófico de fato, ele tem uma penetração dentro da companhia de uma forma tão operacional, tão prática, tão cotidiana. A identidade organizacional ela permeia praticamente não, ela permeia todos os colaboradores de uma organização, desde o mais alto cargo até o mais humilde cargo de dentro de uma organização. E lembrar que todos, dentro de uma organização são de fato necessários de alguma forma e importantes de alguma forma. Sim. Então, a primeira parte da tua pergunta, né, Maurício, é a respeito da importância dessa definição, dessa concretização da ideologia ou da identidade organizacional. E aí a primeira provocação que eu faço é algo que a gente já falou algumas vezes aqui na nossa conversa, que é a respeito da importância de nós termos uma liderança dentro da organização que seja consciente da responsabilidade e da energia necessária para que aquele processo aconteça. E tem uma fala que a gente já usou, como eu disse, que é assim: não haverá nenhuma empresa melhor do que o seu líder, assim como também não haverá nenhuma área melhor do que o seu líder. Sim. E isso se alastra por dentro da organização. Então, em primeiro lugar, esse é um desafio importante. E a importância dessa jornada é que, quando nós temos uma organização cuja ideologia, o que é a ideologia, né? O que é esse conceito, né, de identidade organizacional?
é um conjunto de pensamentos de fato abstratos que orientam a visão de um determinado grupo de pessoas numa mesma direção. Então, na realidade, a identidade organizacional nada mais é do que isso. É um bom combinado, né? Olha só, a gente vai naquela direção, tá bom? Tá bom para ti? Tá bom para ti também? Concorda, né, com isso? Concorda? Tá legal ir pro mesmo caminho? Tá bom, né? Legal. E é isso. A identidade organizacional nada mais é, e aí também desmistificando isso, nada mais é do que um bom combinado. Um bom combinado. Um bom resumo, né? Um bom combinado. Isso aí. Eu gosto de fazer uma analogia, né, com essa questão da identidade organizacional com os seres humanos, né, com as pessoas. Hoje a gente se relaciona com as pessoas por uma afinidade, né? Porque a gente tem os mesmos valores, a gente tem os mesmos princípios, a gente pensa igual, a gente gosta das mesmas coisas, e aí a gente tem uma ligação e com isso a gente faz um relacionamento de amizade, né? Ou às vezes um casamento. E a identidade organizacional, ela tem esse princípio também, para que ela consiga se conectar, né, com outras empresas e pessoas. Então a identidade organizacional é tu conseguir olhar para a empresa e entender qual é o propósito dela, qual é o caminho que ela quer seguir, quais são os valores, está conectado comigo, não está. Então, eu gosto de fazer muito essa analogia, assim, quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente sempre olha quais são os princípios, os valores, né, o que ela fala, como ela age, e aí a gente consegue ter essa proximidade, né? E numa empresa, como ela não é uma pessoa, isso não é naturalmente claro, né? Porque você não se relaciona com empresa, você se relaciona com pessoas. O CNPJ não existe. É uma abstração. Né? É uma abstração. Mas assim, deixa eu pegar esse gancho que você puxou pra gente, José. Assim, no Ocidente, a gente tem o hábito, nós somos treinados, né, a começar as empresas olhando e focando quase sempre no lucro direto. Assim. Quanto é que eu vou ganhar fazendo isso? Ou o que eu preciso fazer para ganhar mais? A gente é treinado para ter esse pensamento. No ambiente oriental, essas coisas não acontecem necessariamente assim, embora, claro, o lucro seja o objeto final de qualquer companhia. Né? Não se perde isso no Oriente, não se iludam, né? Pelo contrário. No entanto, o oriental, quando ele vai fazer negócio, ou quando ele vai se associar, ele procura um conjunto de pessoas, ou ao menos uma pessoa, que se alinhe com mais propriedade aos valores que estão com ela, certo? Então, inclusive, teve um livro, vale destacar isso, teve um livro chamado Konosuke Matsushita, O Senhor do Tempo, Macroeconomia e Qualidade na Reconstrução do Japão. Então é um livro que fala a respeito da reconstrução do Japão pós-guerra e explica essa mudança cultural que o Japão impôs para ele completamente. Né? E nesse livro fala sobre essa forma de fazer negócios do mundo oriental. E isso mudou a forma como eu faço negócios hoje, mudou a forma como a Pamplona é constituída, nós hoje estamos associados ao redor desta energia. Que bom, né? Que Deus nos abençoe com essa jornada. E qual é essa visão? Essa visão é assim, olha, se os nossos propósitos são parecidos, são próximos, talvez nós devêssemos ter algum negócio juntos. Aí talvez. Depois a gente decide o que vai fazer. Qual o negócio? Não sei, a gente vai descobrir juntos qual é o negócio que nós vamos fazer. E a partir do momento que a gente decide, também o japonês tem uma coisa muito importante para dizer a respeito disso, que vale a pena. Não existe o melhor caminho. Existe aquele caminho que eu escolhi proteger para que minha equipe, para que a minha empresa tivesse a possibilidade de exercitar o melhor caminho naquele espaço que eu protejo. Então não existe melhor caminho. Eu protejo um espaço para que ele seja o melhor caminho. Sim. Eu defendo ele. Defende. E aí, no conceito bem japa, uma espada. Defende mesmo. Defendo na espada. Então, essa tua fala, José, ela tem tanta profundidade, assim, porque enquanto a gente não se associar a empresas, negócios que tenham, de fato, valores, propósito, um pouco mais conectados, a gente é muito vazio. Qualquer relação que tenha uma
como é que eu posso dizer? Que tenha uma base somente constituída por preço ou por valor financeiro, ela tem pouco valor real. Porque ela está conectada só com grana, só com dinheiro. E aí é muito pobre, né, gente? É muito pobre. Sim. Então, desmistifica. Uma base muito, muito efêmera, né? Só dinheiro. Né? Exatamente. Ele é tão rico que só tinha dinheiro. Ou tão pobre, né? Fala assim. Tão pobre que só tinha dinheiro. Então, desmistificando, o que é o conceito de identidade organizacional? Repetindo, para gravar bem, é um bom combinado. E esse bom combinado começa por onde? Pelos valores. Se esses valores estiverem ok, vai dar certo. Tende a dar certo. Agora tem um cuidado que a gente tem que tomar. Pessoas com valores parecidos não significam que pensam da mesma forma. E aliás, quando a gente contrata pessoas ou traz para perto da gente pessoas que pensam exatamente da mesma forma, nós estamos cometendo um grave erro. Porque a gente vai errar igual. Nós precisamos buscar pessoas que pensam de forma diferente, mas que comungam de um valor, dos valores fundamentais humanos da mesma forma. Então não importa que as pessoas pensem diferente, é importante que isso aconteça. Sim. Que dessa divergência pequena, né, vai surgir novas ideias, novas discussões, a gente vai tentar por caminhos diferentes e vai conseguir mesclar isso tudo para criar uma coisa nova. Né? Se for dois iguais, não vai mudar nada. Exatamente. Perfeito. Então, assim, eu acho que para resumir, quando a identidade organizacional é um bom combinado, naturalmente ela vai se refletir no dia a dia, porque você vai se aproximar de pessoas boas, pessoas que pensam igual, comungam daquele mesmo ideal, e isso vai se refletir no dia a dia, no atendimento dos clientes, na forma de fazer negócios. Né? Eu tenho uma pessoa que escreveu um livro sobre isso, A Lei da Atração. É verdade, né? Tudo vibra em torno de aproximar os parecidos. Né? E agora eu queria até pensar que eu imagino que é uma dúvida que muita gente tem, é que a gente pensa, eu gostaria de saber quais são os desafios que as empresas encontram quando tentam realmente pegar essas ideias que às vezes estão meio no ar, assim, e colocar isso, definir isso numa identidade organizacional, e até para aqueles que querem reformular, né? Porque muitas vezes a empresa já passou por tanta coisa e está guardado na gaveta lá ou no quadrinho na parede, né? Não é fácil. Então, assim, qual que é a dificuldade, os desafios que precisa para a gente tirar isso da ideia, botar de verdade na realidade e também para reformular? José. Eu acho que a maior dificuldade é tu conseguir engajar as pessoas, né? Eu acho que esse é o principal desafio. Para tu poder engajar, as pessoas têm que se sentir parte, né, daquela construção. Como a gente constrói isso? Olhando a história daquela empresa. Né? Então a gente vai lá nas raízes dos fundadores daquela empresa e começa a analisar o porquê eles construíram aquela empresa, porque eles se juntaram num grupo e construíram aquilo que eles construíram. Então lá tu resgata a origem dessa empresa. E aí, com base nessa origem, a gente começa a olhar para os valores que foram constituídos, né, e que fizeram a empresa chegar onde ela chegou. Normalmente a empresa, quando é nova, é um pouco mais fácil, porque aí a gente junta aqui, a gente tem os mesmos ideais, os mesmos propósitos, a gente constrói os valores juntos. Né? Quando a empresa já tem uma história, a gente tem que carregar essa história junto, né? Para olhar o que realmente fez ela chegar onde chegou. A gente tem que respeitar essa origem para construir esse modelo. E aí é comunicar as pessoas, né? Engajar, como o Pamplona mesmo falou, a liderança ela é parte fundamental para isso. Né? Se a liderança ela não está preparada para replicar esse propósito, né? Difundir esse propósito, dificilmente vai chegar nas camadas mais operacionais. Eu diria até que esse líder tem que viver esse propósito. Exatamente. Na verdade, não basta ter. Não basta, tu pode ter uma identidade organizacional, lindo, os valores, missão, visão, viver aquilo. Se tu não vive aquilo no dia a dia, né, se realmente as pessoas do alto escalão, olhando lá para a alta gestão, elas não mostram essa vivência dia a dia, dificilmente tu vai fazer com que os outros níveis se comprometam com isso.
A identidade organizacional da empresa, ela é difundida através do exemplo. Naturalmente, isso vem em cascata, né? Descendo os níveis da empresa até chegar nos mais, né, operacionais. Sim, por quê? Porque é a referência, né, que tu tem. Sim. A gente dentro de casa, quem é a nossa referência? Nosso pai e nossa mãe. Então a gente olha para dentro de casa e vê o que meu pai faz, o que a minha mãe faz, e eu tento seguir aquilo que eles fazem, né? E me deixa fazer um complemento, José. Que hoje a gente vive uma realidade a respeito de atração de pessoas que está profundamente conectada com a identidade organizacional. E essa identidade é materializada na sua liderança. Lembrar que quando alguém pede demissão, normalmente essa pessoa está demitindo o seu líder. Inclusive, nas oportunidades em que eu fui demitido como líder pelo meu colaborador, eu pergunto para ele: por que você está me demitindo? Me explique, para que eu possa melhorar. Sim. É verdade, pouca gente faz essa pergunta, mas deveria. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando nós temos essa identidade organizacional e essa liderança bem posta, isso não significa ser perfeito, né? Não tem o carimbinho do S lá do Super-Homem, nem o escudo do Capitão América, não, nada disso. Nós somos humanos, frágeis e falhos, está tudo certo. E, aliás, quanto mais a gente demonstra essa humanidade, essa forma acessível, né, humana, mais a gente cativa as pessoas. E é isso que a nossa juventude tem procurado nas suas lideranças. Então, uma identidade organizacional bem posta, com o líder humano, que vai errar. Claro que vai errar. É natural, ele vai falhar em algum momento. Mas bem posta e um líder disposto a crescer, disposto a melhorar, ele vai atrair pessoas, vai reter talentos, ele vai conseguir uma retenção melhor daquelas pessoas que estão ao redor. A gente chega ao ponto, pessoal, de ouvir nas entrevistas de desligamento coisas assim. Por exemplo, o líder dizendo para a pessoa que está querendo ir embora: poxa, mas eu aumento o seu salário, né? Você não quer ter uma vida aqui parecida com a minha? Aí o colaborador olha e diz assim: não, eu não quero ter uma vida parecida com a sua. A sua vida parece horrível. Você comprou uma moto faz 2 anos, eu passei lá no seu prédio e a sua moto está lá com os pneus murchos porque você não anda com ela. É isso, né? É isso. E aí? Cadê a identidade organizacional daquela liderança? Ele não Complexo. vive. Complexo. Então, obrigado, desculpe, mas Não, tudo certo. acho que foi bom esse complemento. Foi. E é isso aí. Eu acho que o maior desafio é realmente tu engajar as pessoas. Né? E o engajamento ele vem a partir do exemplo né, diário da liderança, da autogestão. A definição em si, ela parte através de dinâmicas que a gente faz em grupos, né, alinhando os valores, missão, visão, entendendo por que a gente faz o que a gente faz. Sim. Eu creio que um dos desafios de reformular é não perder também a essência, né? Porque você, às vezes, a empresa, vou falar de empresa um pouco mais longeva, uma empresa centenária vai tentar fazer isso. O mundo mudou muito, mas ao mesmo tempo não se pode perder a essência do que levou a empresa, você comentou mesmo, como levou a empresa a chegar até onde ela chegou. Acho que talvez isso também é um problema. Conciliar o que é moderno hoje com o que é recente, que é contemporâneo nosso, com o que trouxe a empresa até onde ela está. Essa tua fala, Maurício, ela conversa muito bem com um outro serviço nosso, né, que é o serviço de governança familiar e governança empresarial, que é um outro processo que a gente também trabalha. Assim, isso foi de propósito, tá? Foi um gancho mesmo para falar. Isso aí fez uma escada aqui. Foi escada. Assim, de fato é um desafio importante. Aqui na nossa região nós temos alguns bons exemplos, né, de empresas que conseguiram fazer essa sucessão de uma forma muito boa. A VEG, eu acho que é um dos nossos exemplos mais proeminentes, certo? Mas temos outros, né?
Tupi, por exemplo, fez um bom processo de sucessão também. A Tigre fez um bom processo de sucessão também. Que bom. E que segue... Que bom, por quê? Porque segue gerando desenvolvimento na região, segue trazendo divisas para a região, segue fazendo o exercício do propósito do fundador, que é o que nós estamos falando aqui agora. Fazendo o exercício do propósito do fundador, que é, basicamente, a maior parte dos fundadores das empresas visam lucro, claro, mas ao longo do tempo, os empreendedores percebem que a energia está mais no desenvolvimento da comunidade que está ao seu redor do que necessariamente ganhar mais dinheiro. Fazer diferença na vida das pessoas vai naturalmente te fazer ganhar dinheiro. Exatamente. Os empresários que passam como é que eu posso dizer? Que ultrapassam o limite da subsistência como empresa, eles acabam chegando nessa conclusão naturalmente. Afinal, depois que você está no alto da montanha, ninguém quer saber muito por onde é que você subiu. Só quer saber que você está no alto da montanha. Então, é isso. Então, essa fala, ela conecta muito com esse processo. Eu também gosto muito de um exemplo prático que tem no Brasil, de uma companhia que faz um trabalho fantástico de sucessão. Não é nosso trabalho, não é nossa referência aqui da Pamplona Associados, mas a gente estudou bastante o caso até para servir de subsídio para as nossas coisas, que é o Grupo Jacto. Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Grupo Jacto e a história deles, eles acabaram, se eu não me engano, fizeram 100 anos, faz uns 2 anos atrás fizeram 100 anos. Cada geração da família ganha um slogan, certo? Bom, uma família de japoneses, né? Então cada geração da família ganha um slogan, e aquela geração então tem a missão de fazer com que aquele slogan aconteça dentro da companhia. Olha que poder que tem isso. Que energia que tem isso. Isso é identidade? Demais. Total. Então, quando a gente... Além de uma identidade, é uma herança, né? Uma herança não física, material, mas... E aí quando o Zé diz, né? Quando o José diz que a gente precisa conectar com a história do fundador, com a história da organização, com o propósito original das coisas, ok? Às vezes esse propósito se perdeu, gente. E ele tem que ser reconstruído. Aí nós temos ferramentas técnicas que fazem com que isso seja possível. Porque é bom e é fácil, na realidade, construir um bom acordo utilizando técnicas. Não é difícil, não. O que exige é boa fé. Um bom recrutamento de gente. Se tiver má fé, aí nós estamos perdidos. Vontade verdadeira, né? José, como tu acha que a identidade da empresa ajuda a unir a equipe em torno desse propósito? E tu acha que o pessoal sente isso na prática mesmo, no dia a dia? Então, eu acho que o primeiro fator aqui que a gente pode falar é o sentimento de pertencimento. A partir do momento que a gente cria a identidade com os valores aplicados e as pessoas elas se reconhecem naqueles valores, aí a gente começa a criar um sentimento de pertencimento, de eu faço parte disso. Então, com base nesse sentimento de pertencimento, as pessoas elas se trabalham com a visão do propósito. Elas criam esse propósito. O propósito ele pode ser tanto da empresa como ele pode ser um propósito da área dentro da empresa. Sim. Propósito da área para atingir os objetivos da empresa. E aí com isso as pessoas se conectam. Um fator importante também que eu vejo é a parte da clareza desse propósito, né? Ela tem que ter muita clareza no propósito e ela tem que ser comunicada. As pessoas têm que aí é o papel de novo da liderança em saber comunicar isso e fazer com que os seus liderados eles compartilhem desse mesmo propósito. Esse é um desafio da liderança hoje em dia. Então, engajar verdadeiramente a partir do propósito. E às vezes os empresários eles veem essa situação, nós também somos empresários, e a gente tem as nossas dificuldades de fazer o processo de comunicação acontecer por conta das nossas próprias faltas de habilidade, eventualmente, em relação ao processo da comunicação, por conta de eventualmente o empresário ser um pouco mais tímido,
mais contido nas suas formas de fazer as coisas. Cada um vai descobrir a sua forma de fazer o seu processo de comunicação. É possível comunicar com simplicidade, é possível comunicar com delicadeza, é possível comunicar com o jeito que você tem. Inclusive, esse jeito que você tem que faz parte da identidade do negócio. E, portanto, é importante que a gente consiga descobrir qual é esse jeito, o jeitão, certo? Qual é esse jeito, para que a comunicação também tenha essa dose. E vai ser a comunicação da dose da liderança. E cada liderança tem a sua dose, a sua forma. Então, não tem uma receita de bolo para isso, sabe? E eu falo isso porque é muito comum que eu vejo o empresário, poxa, mas agora eu vou ter que gravar vídeo toda semana, eu vou ter que fazer isso. Não, calma. A gente vai fazer aquilo que for adequado dentro da tua realidade. A gente vai criar a tua realidade. Porque a gente não precisa ficar copiando todo mundo, né? A gente pode criar. Certo? Claro. Então, vale destacar isso, porque eu vejo muito empresário se sentindo meio acuado nessa hora. Coagido, né? As habilidades ele como uma avalanche, né? Ele quer se adaptar e às vezes não é do tipo, né, dele, de característica pessoal mesmo. Mas interessante é que o líder, ele, da forma dele comunicando, né, ele conseguindo passar minimamente quais são os valores que ele espera dos liderados e os liderados se identificando com esses valores, deu tudo certo. Não precisa muito esforço além disso. As coisas vão fluir. E às vezes é de uma simplicidade assim absurda. Às vezes é de fato o líder parar e ter uma conversa honesta e sincera e decente com as pessoas, desarmando-se um pouco e do jeito que ele for, que a pessoa for. Sim. Com respeito, educação, gentileza e tal. E aí, obviamente, a gente vai pensando em tamanhos diferentes de empresa. Nas menores empresas, talvez isso seja um pouco mais fácil, porque talvez o líder maior está mais próximo de todos, né? Empresas maiores já é um pouco mais setorizado mesmo, como a gente estava comentando, né? De propósito de setor. Mas é a importância de o líder principal, o CEO da operação, saber multiplicar. Por quê? Porque aqueles diretores que estão ao redor, eles vão ter que aprender a falar o mesmo idioma. Todo mundo junto. Vão ter que levar a informação para baixo. Exatamente. E aí é um desafio monstro. De fato, em grandes companhias, esse é o maior desafio. Porque cada ser humano, na sua posição, tem os seus interesses. E tem outro detalhezinho, que é bem importante. Até que ponto você está, na sua equipe, de fato, se preocupando, preocupar mesmo, o quanto os sonhos da sua equipe estão conciliados com os sonhos da empresa. Justo. Porque enquanto os teus sonhos, entre nós aqui, enquanto os nossos sonhos, conciliarem com o propósito que nós decidimos para Pamplona Associados, nós estaremos juntos. E é mais fácil estar dentro do propósito quando isso se... Isso, mas para isso a liderança tem que fazer o quê? Tem que saber quais são os teus sonhos. Sim. Tem que participar mais da tua vida. E tem um número mágico para isso, né, gente? Um líder sozinho, ele não consegue dar conta de que mais do que 20, 25 pessoas fazendo tipo de trabalho. Tem um número mágico. Esse número vem do exército, é muito velho. 20 pessoas, um batalhão, 80 pessoas. É 20 pessoas que o último da ponta dá conta de liderar. E aí, de que forma faz isso, né? Feedback. Conversa. É isso aí. Um a um, entendendo. E aí como o Pedro falou, se desarmar mesmo, entender o que motiva a pessoa, o que faz ela feliz, aí quais são os sonhos, as ambições, e cada um tem o seu. Essa é a maior dificuldade, porque não consegue ter uma coisa padronizada, cada um tem o seu. E o líder tem que saber o que motiva, quais são os sonhos de cada um dos líderes dele, para poder ter esse movimento. Por isso que é desumano, né? A gente chega em empresas, eventualmente, que o líder recebe lá uma equipe de 100 pessoas, certo? Para fazer o trabalho dele, não dá, ele não vai conseguir. Fazer as atividades, fazer as agendas um a um ali. Põe uma IA para descobrir, esquece, amigo, não é a IA que vai fazer esse trabalho. Né? E a gente está nesse momento assim. Mas isso
isso realmente engaja e retém as pessoas. Também Essa aproximação que retém as pessoas. O problema é quando nem a pessoa sabe exatamente o que ela quer. Que também existe isso. Mas também está no papel do líder. Ajudar a descobrir o que a pessoa Exatamente. pode ter potencial. Assim, não foram poucas as vezes, Maurício, que eu fui lá fazer o feedback com um colaborador qualquer e ele não tinha... Assim, o que você deseja para você nos próximos 5 anos? Assim, eu não sei. Só tô vivendo, cara. Só respiro. Isso, mas aí faz parte da função do líder tirar o cara do automático. Não parou pra pensar. É justamente. E isso faz parte da identidade do negócio. Se você está realmente preocupado em fazer que aquela pessoa esteja engajada no teu sonho e que ela vá para frente, tu também precisa ajudá-la, às vezes, a clarear esse caminho de sonho que ela tem. Perfeitamente. Então a gente faz o empresário, o empreendedor, o líder tem que fazer o papel de psicólogo nesse momento, de terapeuta. Agora, ninguém entrega aquilo que não tem. E aí, infelizmente, a gente confunde muito no Brasil o empresário com o sobrevivente. O brasileiro não é empreendedor, o brasileiro é um sobrevivente. É diferente. Vai ter muita gente que vai querer me matar com essa fala. Mas o brasileiro não é empreendedor. O que é um empreendedor de fato? O empreendedor de fato é um sujeito que ele sabe entrar e sair de uma operação. Ele observa uma determinada oportunidade, mapeia aquela oportunidade, entra nela, dá o seu máximo nessa jornada, ok. Se ele percebe que aquela jornada não é aquela, não está funcionando, ele muda ela, ele cai fora dela. Sem quebrar, sem ficar endividado, sem matar ninguém no caminho, sem perder a família, sabe? Esse é o empreendedor. O brasileiro não é isso. O brasileiro perde emprego e empreende. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes perde tudo o pouco que tinha, né? Sabe, muita calma nessa hora, assim. E nós, como consultoria, nós tratamos essas pessoas, é muito importante isso, a gente vai tratar da identidade organizacional. Qual é a identidade organizacional que se criou através de um líder, de um empresário, que ele não é um empresário, ele não é um empreendedor, ele é um sobrevivente. E aí a gente tem que resgatar a essência desse cara quando a gente chega lá, porque ele não lembra mais dela. Ele só está sobrevivendo, e aliás, ele às vezes sobreviveu bem, ele tem um baita negócio já, mas ele perdeu a identidade dele no caminho. E às vezes a gente tem que ir lá para resgatar a identidade do negócio, resgatar a identidade do empreendedor. Primeiro da pessoa que está ali por trás. Né? Porque o CNPJ é uma ficção. Justamente. E aí, sim, quando isso acontece, as pessoas elas reconhecem na prática isso. Sabe? Então, quando todo esse conjunto, né, acontece, Perfeito. É fácil? Não é fácil. É uma jornada, trabalho, de muito acompanhamento, porque a gente não pode esquecer que as pessoas elas não vão deixar de fazer as tarefas do dia a dia. O e-mail está chegando, o telefone está tocando, tem que faturar, os problemas estão chegando, tem que faturar. E além de tudo isso, tu ainda precisa fazer todo esse trabalho que a gente está conversando aqui. Não é fácil. Haja paciência. Também. Mas por isso que o empresário e o empreendedor, assim, ele é merecedor de um profundo respeito. Porque ele corre um risco de vida. Certo? Nesse processo. É a vida dele que ele põe lá. Então, a gente vive um momento da nossa comunidade brasileira em que o empresário é escarnecido. O empresário é quem paga essa conta, gente. Com a vida dele. Justamente, é verdade. Infelizmente, hoje a gente vive num momento não muito querido para os empreendedores, as pessoas que movimentam a economia, que querem ganhar dinheiro realmente, querem prosperar. Né? E nós estamos do lado deles. Justamente. Ajudando eles a fazer... Por isso que a gente está aqui hoje. Esse processo, exatamente. Né? E a gente está falando agora desse momento de quando dá certo, quando a coisa é boa, quando está funcionando a identidade, né? Mas quando ela é fraca ou mal resolvida, o que acontece? Quais são os problemas que começam a aparecer dentro, fora da empresa? Se reflete isso aonde? Só não pode falar o nome do lugar. Nós não podemos falar dos lugares. Fala o milagre, mas não conta o santo. A gente não pode botar o santo. Ele gera um desalinhamento total, né?
Isso aí gera um desalinhamento total. A gente já teve podcast anteriores que a gente comentou um pouco sobre essa questão de falta de alinhamento. E nessa questão, cada um vai puxar para o seu lado. A gente já falou, né, recentemente sobre essa questão. Quando eu não tenho uma direção, né, cada um vai puxar para o seu campo, para sua farinha. Eu vou puxar para o meu lado, o Pamplona vai puxar para o lado dele, tu vai puxar para o teu lado. E dentro da mesma organização. As áreas não se conversam mais porque existe um desalinhamento geral da organização. Eu diria até que é aquele fenômeno que quase não acontece nas empresas por aí. É que assim, Na França. eu bati meu ponto, acabou, não quero nem saber. Se tem problema ou se não tem, eu tô indo embora. Né? O cara desalinhado totalmente, ele quer só receber o salário dele no final do mês e ele faz o mínimo necessário. Mas é aquele ser humano que vive no automático. Quando você, como líder, consegue tirar ele do automático, muda tudo. Às vezes você perde ele. Mas muitas vezes ele tem salvação, né? Não, mas às vezes Às vezes não. mas às vezes você perde aquele colaborador. Mas certamente você fez um grande favor para você e para ele. Para você, porque ele estava desalinhado com aquilo que você precisava, e para ele, porque ele vai tomar o rumo dele. Em algum momento ele tem que acontecer Ele vai tomar o rumo dele, né? Mas assim, ó, essa fala a respeito do desalinhamento, José, eu ainda ia um pouquinho mais longe. Existe em alguns lugares, e eu encontrei esses lugares já algumas vezes na vida, em que o empreendedor, o empresário lá no comando da história, ele gere pelo conflito, na gestão por conflito. Eu particularmente acho terrível, né? O gestor que usa do atrito, vamos lá, de um atrito, muitas vezes, como é que eu posso dizer, muitas vezes desonesto nesse processo, desonesto sobre o aspecto humano, né, as pessoas que estão ao redor, para tomar vantagem a respeito desse processo de criação que acontece durante o atrito. E quando nós colocamos duas pessoas em atrito, é natural que haja um borbulhar de ideias, etc., dentro desse processo. E aí o que esse líder faz? Eu já vi líderes fazendo isso. Põe lá os seus colaboradores em polvorosa, todo mundo se matando, e pega as ideias que esse povo tá trazendo, traz para si, toma posse delas e desconsidera a equipe e elimina a equipe. Claro, a gente está dando exemplo de um mau líder. Também não é verdade, né, gente, que uma equipe totalmente em paz seja bom. Não é. Isso é uma apatia. Apatia não é bom. Precisamos sair da zona de conforto, né? Precisa ter um pouco de conflito, né? Mas eu vejo essas situações e eu também já presenciei essa questão da gestão por conflito, mas eu não acho que é um desalinhamento estratégico. Às vezes não. Quando é o CEO ou o empreendedor que está liderando aquela empresa, que tem esse perfil de gestão por conflito, ele sabe o que ele quer. É verdade. Ele sabe da forma que ele conduz. É justo. Os liderados, depois de um tempo, já conhecem ele, já sabem como ele é. Então, eu não vejo muito como um desalinhamento. Eu entendo que é uma outra forma de gestão. Perfeito. O desalinhamento que eu comentei foi de se perdeu ao longo do tempo, ninguém mais resgatou, ninguém mais entende qual é o real propósito da empresa, o porquê está fazendo aquilo, e aí cada um sai retirando para o seu lado. Aí é onde gera os conflitos reais de cada um olhar para o seu umbigo. Só faço o meu. Só faço o meu e aí não... Cada um que se vire. E cada um que se vire. Até pelo que tu falou, né, Ricardo? Dá para usar a gestão por conflito de maneira honesta ou desonesta. Perfeito. Né? Porque tu puxou mais ou menos o cara que sabe o que está fazendo, ele pode usar isso honestamente, né? Dá realmente os louros a quem merece, né? Ele pode gerar esse conflito, pegar essas ideias e dizer, veio daqui, veio dali, né? Vamos trazer essas pessoas aqui para ampliar isso que foi pensado e tal. É que existem formas de gerar esse conflito, existem técnicas, né, utilizadas. O Design Thinking, por exemplo, é uma técnica fantástica de gerar conflito bom numa equipe, né, vários momentos caóticos gerados pelo Design Thinking, que faz com que você gere esse conflito, mas você
não destrua as pessoas nesse processo. Mas Acho que é esse o cuidado. Dentro de um ambiente controlado, Isso. né, totalmente organizado, preparado para gerar esse conflito. Acho que é o duplo diamante também, que ele tem esses conflitos e junta tudo e trabalha nesse cenário E essas técnicas de que hipóteses, né? E essas técnicas que a gente está conversando são técnicas utilizadas para criar a identidade. A gente usa essas técnicas para a criação da identidade organizacional da companhia. É necessário. O Zé, inclusive, assim, no Design Thinking é um monstrinho. Ele manda ver muito bem nessa história. Olha só, que legal. Então a gente começou até a falar sobre, de maneira mais ou menos prática, né? E assim, falando agora realmente de maneira prática, para quem quer construir ou dar esse upgrade na identidade organizacional da empresa, tem um passo a passo mais ou menos assim, básico que a gente poderia dar, amplo, obviamente não vai se encaixar para todo mundo, um vai ser um pouquinho diferente do outro, mas tem mais ou menos um passo a passo que a gente pode colocar? Vai lá, Zé. Tem algumas técnicas que a gente faz, mas é um processo, tá? A identidade organizacional, ela não nasce olhando simplesmente missão, visão e valores. Ou o propósito, né? Que é uma outra forma de enxergar a identidade organizacional. Ela é um processo que tem que olhar, né? E aí a gente já comentou também, são algumas ferramentas que a gente utiliza, como análise SWOT. Precisa entender qual é o contexto dessa empresa, para entender o porquê que ela está ali. E qual é o cenário dela? A gente não pode só olhar para a empresa, né? Como eu já falei também, olhar a história da empresa, olhar os fundadores. A gente tem que entender quais são a percepção das áreas sobre aquilo que eles fazem. Aí a gente pode aplicar um Business Model Canvas, pode aplicar outras ferramentas também para a gente... Golden Circle também, que ele diz o propósito da empresa. E aí, com isso, a gente cria a identidade. A identidade organizacional, ela dentro da jornada do planejamento estratégico, ela é o terceiro passo. A gente não inicia por ela. Não se inicia por ela. A gente tem que ter todo um contexto, tem que entender o cenário, o ambiente, o que realmente essa empresa faz de uma forma, né, através todo um diagnóstico, né? Todo um diagnóstico para daí tu chegar na missão, visão e valores. E quando tu chega lá, tu começa pelos valores. Tu olha primeiro os valores, quais são os valores, e depois, com base nisso, você constrói a missão e a visão da empresa. Eu acho que esse é um diferencial importante do nosso método aqui, José. No mercado, em geral, as pessoas colocam isso numa sequência bem assim, propósito ou missão, visão e valores. E nós, do nosso método, a gente inverteu isso. Primeiro valores. Depois a gente vai pensar no... Sim. Porque a gente entendeu que sem isso muito bem consolidado, não tem negócio que resista. É verdade. A gente tem que, para fazer essa identidade organizacional, a gente tem que saber, eu acho que basicamente o porquê a gente está ali, né? Por que a empresa existe? Eu acho que responder essa pergunta já clareia bastante. Um autor que fala muito sobre isso é o Simon Sinek, né? Com o Golden Circle, em toda a literatura que ele já escreveu a respeito, vale muito a pena passar por lá para conhecer um pouco mais a respeito desse conceito, né, do comece pelo porquê. E assim, acho que esse exercício, gente, de construir a identidade organizacional é um exercício humano. Acho que essa fala é importante. Eu consigo colocar uma IA fazendo isso? Consegue. Ela vai te mandar um texto bonito? Vai. Até que ponto esse texto está conectado com a forma das pessoas viverem? Com a forma das pessoas de fato estarem ao seu redor? Talvez um dia uma IA consiga fazer uma leitura disso melhor, mas ainda não. Sim. Então é uma ação humana. É um bom combinado. Combinado. Voltamos lá. É um bom combinado. É verdade. Então tá certo, pessoal. Agora eu acho que está no momento bom para a gente falar do nosso patrocinador. Eu gosto de chamar de patrocinador porque é o que nos traz até aqui, é a nossa jornada do planejamento estratégico ágil, que é o nosso produto digital da Pamplona Digital, que é esse braço da Pamplona Associados. É uma empresa digital que veio para transformar aí o mercado
transformar o seu negócio com produtos digitais de qualidade, que sejam acessíveis para pequenas, médias empresas. Isso que a gente quer, ajudar o máximo de pessoas possível. É por isso que a gente pensou em trazer esse conhecimento, essa base dos sócios para algo que possa ser escalável, possa chegar a mais pessoas. Tá? Então, a jornada do planejamento estratégico ágil, ela é uma mentoria onde você vai ter base teórica para poder aprender, desenvolver dentro de um método que foi criado, que até a gente citou hoje aqui um pouco por cima, né? Dentro do método que foi criado, você vai saber como e por que responder aquele método, e vai ter o apoio deste mentor que vai te aconselhar, vai te guiar, vai te direcionar durante esse processo, para que, além de abranger um conteúdo, de absorver esse conteúdo para você também coloque em prática. O objetivo aqui, por isso que a gente diz que a jornada não é um curso. Porque se fosse só um curso, era só conteúdo, vai lá e faz se quiser. A gente não, a gente colocou um mentor junto, justamente porque é a prática, é o fazer que vai fazer diferença para você no seu negócio, para te levar ao sucesso. Tá? Então a gente, obviamente, é escalável, mas ele ainda assim é um produto com vagas limitadas, né? Porque são pessoas atendendo pessoas e não só uma plataforma digital te entregando conteúdo. Né? Você vai ter encontros online 100% exclusivos que vão ajudar você nesse consenso de criar cada etapa do plano. Tá? E quando terminar, você vai ter esse plano pronto e vai saber utilizar ele no seu negócio. Ok? O plano digital, como eu já falei, é capacitar empreendedores, pequenas e médias empresas, fornecer conhecimento, inspiração, é isso que a gente quer. Tá? O nosso produto ele é vendido hoje a R$ 3.497, parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, 12 de R$ 349,60. Só que visando e também pensando no lançamento desse produto, a gente tem uma condição especial, que é um cupom de 50% de desconto, e você pode aproveitar. É um cupom também com data limitada. Tenta, se você estiver vendo esse vídeo mais à frente, né, em 2025, mais para frente, se estiver valendo ainda, tudo certo. Mas por enquanto, agora no lançamento desse podcast, desse episódio, ele está ativo. E aproveite que o Maurício nos convenceu de fazer essa promoção. E o que é mais legal, não é divulgado para todo mundo, é só para quem acompanha o podcast. Para quem chega no final do podcast, senão não vê. Para quem vê até o final, isso é verdade. E aí eu acho que é a cereja do bolo, né? Vejam até o final, isso também ajuda o nosso engajamento do canal. Né? Então, pessoal, é isso que a gente gostaria de apresentar hoje. Fiquem à vontade para conhecer, entrar nos links ali na descrição do vídeo, para conhecer a página onde descreve mais ali bem certinho como é que é o produto, todos os itens que tem lá, todos os módulos que você vai ter, a forma de que a gente apresenta essa mentoria, né? Então, vale muito a pena conhecer. Se tiver dúvida, entre em contato conosco, tem o WhatsApp lá, você vai falar diretamente comigo. Eu faço parte desse produto desde o embrião dele ali, né? O método já existia, mas o produto foi desde o início comigo. Então, eu acho que eu consigo sanar essas dúvidas. Se precisar, eu chamo esses caras aqui que estão na mesa, o André também, que está nos apoiando aí fora. Então, a gente fica muito feliz em poder atendê-los e sanar essas dúvidas. Tá ok? Agradeço muito. Só para finalizar, então, quero agradecer ao Ricardo, agradecer ao José pelo dia de hoje, pelas palavras. Uma palavra final, Ricardo? Olha, agradecer também a preparação aqui, né? Nossa equipe técnica, o Henrique por aqui, você com a sua dedicação a respeito disso, o José pela parceria, o André na missão que ele se encontra lá fora também. E assim, gente, a solidão que existe para o nosso empresário no mundo, não só no Brasil, ela é enorme. E nós estamos aqui com um processo de mentoria humana. O nosso processo, o nosso módulo de planejamento estratégico, nossa mentoria de planejamento estratégico, ela visa justamente cobrir essa deficiência que nós temos no mercado de um produto acessível e humano.
dentro dessa jornada de empreender no Brasil. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês no próximo podcast com a gente. Muito bom. Perfeito. Então, também queria agradecer a participação de todos. Falar também que essa jornada, né, como o Maurício disse, ela é voltada para pequena e média empresa, mas nós também atendemos empresas de todo o segmento, de todos os portes. Mas aí não com esse produto. Mas não com esse produto daí, exatamente. Então, se precisarem de qualquer apoio, também podem contar com a gente. A gente está à disposição, depois a gente pode passar as nossas redes sociais também. Estão todas na descrição. Perfeito, e aí a gente pode se conectar. Obrigado. E olha, procurem os dois na rede social também. O pessoal está lá no Instagram, vocês têm Instagram, né? Tem LinkedIn, então pode procurar lá que consegue realmente já tirar uma ideia aí, um a um, né, pessoal. E então, só mais uma vez, então, para reforçar o propósito do canal, é promover conteúdo de qualidade em governança, em alta performance, seja gestão de empresas, processos e projetos. Tá? Então, contem conosco para qualquer tipo de serviço nessas áreas. Inscreva-se no nosso canal, peço mais uma vez, sei que é o padrão, né? Todo mundo pede, deixa o like, não dói, como eu falei no início, e procura a gente nas outras redes sociais. Tá certo? Muito obrigado pelo dia de hoje. Valeu. Joia. Perfeito. Obrigado.